pessoal! Hoje a nossa entrevista é com Jonatas Pires de Souza. Ele foi aprovado para o cargo de auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Acre. Oi, Jonatas, tudo Oi, bem? boa Seja noite, tudo bem-vindo. bem? Obrigado. Tudo ótimo. Jonatas, para quem Sim. as pessoas que estão nos assistindo não te conhecem, aí gostaria de Uhum. conhecer um pouquinho, saber mais sobre você. Então, fala para a gente a sua idade, a sua formação, de onde você é. Meu nome foi dito, né? Jonatas Pires de Souza. Eu tenho 42 anos, sou farmacêutico. Atualmente a gente administra uma drogaria, né? A gente tem uma drogaria. A gente mora em Querência, Mato Grosso. A gente é goiano. Eu sou goiano, né? Veio para cá, para Querência, Mato Grosso, justamente para esse desafio de ter uma drogaria, né? Aí, Uhum. atualmente, a gente mora aqui no interior de Mato Grosso, Querência. E vem cá, e por que você decidiu estudar para concurso, para a área fiscal? Você já começou já com a área fiscal. Primeiro eu quero saber o porquê, né? Sair de farmacêutico com a sua farmácia e estudar para concurso. Então, eu confesso que a ideia de concurso, ela me acompanha desde muito tempo. Desde muito tempo. Desde a época da faculdade, quando eu cursava o curso de farmácia, né? Eu tinha esse apontado, esse lado, assim, que eu pensava que eu queria concurso, né? Concurso por várias razões, né? Pela estabilidade financeira, pela qualidade de vida e por tudo isso. No início, quando eu pensava isso durante a faculdade, logo que formei, eu pensava que concurso para mim, os quais eu poderia fazer, seriam só na minha área de farmacêutico, né? Eu não tinha essa visão ampla, como da área fiscal em si, né? Eu pensava que era só na área de farmácia. No entanto, desde que eu saí da faculdade, eu entrei no comércio, no mercado, e trabalhando duro, trabalhando sempre assim de forma bem, bem, assim, sempre trabalhando muito, né? Sempre trabalhei muito no comércio, na área privada, né? E a ideia de concurso que eu tinha dentro de mim, ela ficava sempre assim um plano, sempre ficava retardando essa essa iniciativa, né? Aí quando a gente veio para Querência, que a gente teve que colocar uma drogaria aqui, lá em Goiás já não estava tendo muito espaço para drogaria, por isso que a gente veio para Querência, Mato Grosso, né? A gente veio e ficou assim um pouco longe da família e tudo, e, e naquela carga horária muito pesada, que para ter uma ideia, a última vez que eu tirei férias na vida foi quando eu estava na faculdade. Tirei Nossa, umas férias assim, férias mesmo, né? Fora alguns intervalinhos, alguns passeios, mas uma férias mesmo, ficar 30 dias assim, descansando. A última vez foi na faculdade. Desde que eu entrei na iniciativa privada, eu nunca tive essa oportunidade, né? Então, quando a gente veio para uhum. cá, eu e a esposa, a gente começou a refletir bastante sobre a nossa vida, sobre o jeito que estava, sobre aquele ritmo frenético, né? E o que a gente queria para o futuro, né? O que a gente almejava para a nossa vida para o futuro e como a gente poderia melhorar a nossa qualidade de vida. Aí, após essa reflexão, a gente, a gente deixou bastante claro que a gente ia, então, parar de postergar e enfrentar realmente, buscar realmente ser aprovado em algum concurso público. Naquela época, ainda estava com aquela ideia que o concurso público que me serviria era da minha área de farmacêutico. Uma área muito popular, que era a área policial, na época, eu não me encaixava com essa ideia, né? Não conseguia, eu não gostava muito da área policial. Então, a área era, eu pensava que era a área farmacêutica.
Aí, só que eu não sabia muito o que eu iria fazer, né? Pensei em perito criminal, mas era muito ligado com a área policial. Pensei em analista da Anvisa, mas só que eu vi a frequência de concurso, era um concurso, uma vez na vida quase. Você ia ter só Uhum. uma oportunidade praticamente para fazer essa prova, né? Olhei alguns concursos de prefeitura, também nada assim que era bom o suficiente para me tirar da empresa, né? Uhum. Aí eu conhecia já nessa época o Estratégia Concurso. Eu tinha alguns conhecidos que já conheciam ele e, e eu procurei no Estratégia Concurso alguns vídeos, algumas análises, algumas orientações, né? Que eles, Uhum. que eles ofertavam. Aí eu consegui, na época, conversar com o professor de estratégia de concurso, justamente com esse questionamento de concurso, afinal, que eu faria. Eu quero concurso. Uhum. Qual concurso? Uhum. Aí foi ele que me apresentou a área fiscal. Na época eu achei assim meio extravagante, até falou na época era auditor da Receita Federal, né? Eu achei bem extravagante. Achei que não era uma coisa assim que eu pudesse alcançar. Mas ele me explicou lá que dependendo assim, o estudo era de estudo de longo prazo, não era um estudo imediato, não era um estudo que você, em 6 meses você ia estar pronto, né? Então você tinha que se preparar ali em torno de 1 ano e meio, 2 anos. Uhum. Aí, aí ele me deu essa orientação. Aí, a partir dessa orientação, eu comecei então a estudar para a área fiscal. Essa Uhum. orientação foi em 2018, mas eu comecei a estudar de fato para a área fiscal em 2019, fevereiro de 2019, a partir desses conflitos, né? Da realidade do setor privado, a busca por uma estabilidade financeira maior, né? Porque uma drogaria ela é cheia de altos e baixos, né? E Uhum. principalmente qualidade de vida, principalmente qualidade de vida. Então foi esse o, os meus motivadores para começar a estudar concurso para área fiscal. Aham. Então tudo começou em 2019, quando você decidiu realmente começar a estudar, né? E aí você Sim, começou no estratégia. eu comecei no estratégia, né? Eu não tinha muita noção ainda, mas tinha alguns esqueminha lá para dentro do pacote que você comprava lá na época, tinha Aham. umas aulas lá dentro que eles explicavam um pouquinho o esqueminha de como é que você se planejava para estudar, né? Uhum. Aí eu comecei, inclusive, naquela época, ainda estava bem famoso, aquele jeito de revisão de 7 dias, 24 horas, 7 dias, 30 dias. Aí eu comecei Aham. lendo os PDF do Estratégia, vi quais que eram os que eu tinha que começar, né? Eu fui estudar, Uhum. então, pelos PDF do Estratégia. Aí, aí estudando, fazer aquela revisão, mas esse negócio não estava evoluindo muito. Não estava. Eu estava muito lento nesse aprendizado. Aham. Aí, Você tinha uma rotina que você seguia, assim, uns horários que você tinha para estudar nessa época? sim, nessa época eu estava ainda com a drogaria aqui onde eu estava, não estava muito estabilizado ainda, então ela dependia muito de mim. Uhum. Eu entrava na drogaria às 7 horas, né, tempo ao almoço, aí saía da drogaria em torno de 18 horas nessa época. Aí chegava em casa, tomava um banho e ia estudar ali até 11h30, meia-noite, né? E isso Uhum. de segunda a sexta. Aí no sábado, à tarde, no domingo, a gente aproveitava e estudava mais um pouco. Uhum. Era mais ou menos assim, quando tudo era perfeitinho, era esse o, os horários que eu desempenhava para estudar, né? Mas Aham. só que o perfeito nem sempre era constante. Acho que até era exceção. Aham. E vem cá, e em que momento entra a LS? Como que você conheceu? Tá. Em 2019 eu fiquei estudando desse jeito. Aí eu Uhum. terminei as 7 disciplinas básicas da área fiscal, né? Português, direito constitucional, direito administrativo, direito tributário, contabilidade, auditoria Uhum. e raciocínio lógico. Terminei essas 7, né? E no final do ano saiu um concurso para Cefaz Alagoas. Tinha, mal tinha terminado essa base,
Mas eu pensei que, nessa época eu ainda era muito ingênuo, eu pensei que eu ia ser um outlier, né? Ia passar rapidão, com menos de um ano de Aham. estudo. Aí eu fui fazer essa prova. Aí, durante o pós-edital, estudei, me esforcei bastante, mas cheguei lá na prova e vi que eu estava tão longe, assim, sabe? Vi que o buraco era bem mais embaixo. Aí eu fiz essa, desculpa. Aí eu fiz essa prova de Alagoas, fui muito mal nela e vi que a concorrência era muito pesada, bem qualificada, né? Eu estava bem distante. Só que quando eu retornei da prova, quando eu retornei dessa prova, começou a pandemia, o Covid-19, né? Uhum. Começou a pandemia. Aí, durante a pandemia, a exigência que a drogaria tinha para com a gente era muito alta. Eu, aumentou muito o volume de vendas na época, né? E também a necessidade de se manter estoque. Então, assim, eu estava me desgastando muito na drogaria. Continuei estudando, mas continuei estudando assim de uma forma bem mais lenta nesse período assim Uhum. de 2020. Só que sempre preocupado com essa questão, né? Que eu estava vendo que eu estava eu estava no momento que eu estava retardando esse sonho meu de conseguir ser aprovado, conseguir ser competitivo na área fiscal, né? Eu percebi isso claramente, mas só que, assim, claro que também faltou um pouco de atitude, mas nessa época estava bem complicado para manter um ritmo de estudo de alto nível. Uhum. Quando chegou no final de 2020, entre outubro e novembro, eu já conhecendo, depois de Alagoas, a gente teve contato com aprovados, contato sim, a gente viu a história deles. E a gente viu que muitos, na época, tinham passado pela LS, né? Uhum. E eu já vinha pesquisando na LS, mas ainda sem. Pensando, pensando se eu daria conta daquela situação, né? Eu até pensei, eu pensava que a LS nessa época, ela só pegava os primeiros colocados Aham. para fazer a consultoria. Os Eu pensava, avançados. eu tinha vários mitos sobre a EDS, né? Eu pensava assim, que tinha, de Aham. certo, tinha um processo seletivo ali, só pegava os cabeças mesmo, né? E eu, como não Aham. estava tendo muito tempo de estudar, eu, assim, sempre deixando para trás. Mas até que eu vi o Thiago Castro mesmo, eu comecei a seguir ele, até eu vi ele comentando alguma coisa, e não vai. É para os mortais também. Aí, aí eu fui conversar entrei em contato, né? Preenchi o formulário e já escolhi o Thiago Uhum. Castro de cara, que era o que eu conhecia, né? E Aham. boa escolha, por sinal. E a gente conversou. Aí eu percebi mesmo que eu estava bem distante da aprovação, porque o que o Thiago Castro, no dia da nossa conversa inicial, me apresentou, eu vi assim aquele sistema, aquela metodologia, a, a, aquela didática, né? Eu vi assim, não, realmente são ferramentas que faz a diferença, né? Não à toa aprovava-se tantos alunos da LS na época, né? Aí Uhum. por isso foi daí que conheci a LS ali, praticamente através do Thiago, conheci ela antes, mas não tinha aprofundamento, não fui conhecer ela de fato, o que era LS mesmo, com o Instagram do Thiago Castro. Aí depois dessa conversa que eu fui conhecer realmente e ver que seria essencial para mim nessa minha caminhada. Aí eu Uhum. comecei com a LS no final de 2020. Só que ainda eu tinha muita dificuldade na questão de conseguir tempo para estudar assim com qualidade e de forma rotineira até, né? Porque você A, estava ainda conciliando com a farmácia, né? com a Com a farmácia drogaria. e ainda estava na realidade do Covid 2019, Aham. da Covid-19. Porque isso foi no final de 2020, ainda não tinha acabado a pandemia. E ainda estava, assim, tinha diminuído um pouco aquela, A onda, né? aquela exigência da drogaria até então, mas ainda tinha muita, ainda estava bem complicado. Claro que também, assim, eu tenho que reconhecer que
faltou um pouquinho de atitude da minha parte, né, de manter uma disciplina mais rígida, mas o fato é que aí eu comecei com a LS no final de 2020, mas assim, eu vou dizer assim para vocês, eu comecei a aproveitar ela de fato mesmo, foi a partir de junho, julho de 2021. Aí sim que eu comecei assim, a pegar aquele ritmo, aquele estudo de alto nível, né? De forma mais rotineira, que falhava menos, que, que eu consegui uma disciplina assim, essencial e que era necessária para conseguir começar a ficar competitivo, né? Uhum. Mas assim, E as primeiras metas assim da LS, a gente já via que era uma coisa diferente, sabe? Que era uma coisa assim, uhum. que era você estava ali com o caminho para você trilhar, né? Para você conseguir alcançar essa condição de ser competitivo nas provas, né? O Aí que eu que acho que mudou quando você estudava sozinho, assim, no início e depois que você entrou na LS? O que que te chamou mais atenção, assim, que você viu, nossa, teve uma mudança significativa? O que que mudou mais na sua rotina de estudo? olha, assim, foi radical a mudança, radical mesmo. Vamos dizer assim, o que eu fazia antes era alguma coisa parecida com estudar, assim, de fato, né? Assim, para estudar em alto nível, né? Era uma coisa Aham. parecida, porque assim, eu ficava lendo os PDF, assim, eu distribuía a disciplina ao longo da semana e não ficava muito tempo só numa disciplina, mas assim mesmo a gente ficava, mas sem muito roteiro. Eu começava a aula zero com PDF e até o final da aula dela, fazer os exercícios tudo. Com LS, eu consegui, assim, é, ver o quanto ficava mais fácil para eu estudar, né? Chegava lá, abria a meta já tinha um roteiro do que você ia fazer, você ia ler disso e disso, ou então você ia fazer tais questões, além das dicas que vinha junto de cada tarefa, né? Então, assim, aquilo lá, assim, a diferença foi brutal mesmo, foi uma ruptura, foi bem abrupto mesmo, e assim, não só de palavras mesmo, mas assim, eu acho que se eu tivesse começado lá em 2019 com a LS, talvez eu estava bem mais competitivo antes, Uhum. justamente por causa dessa diferença, assim, realmente, sabe? Eu sempre fiquei me questionando, e se eu tivesse começado por aqui, por esse jeito de estudar, né? Seguindo essas trilhas, seguindo esses métodos, né? Eu com certeza teria sido diferente. Às vezes a minha competitividade tinha amadurecido bem antes, né? Então foi bem abrupto Porque mesmo. aham. Porque, pra quem não sabe, né, as metas da LS são disponibilizadas toda semana, né, cada semana uma meta. Sim. E Aham. aí você acaba tendo aquele compromisso de cumprir aquela obrigação, né, porque senão você não Sim. passa para a próxima meta, você fica atrasado. Exa E aí exatamente. quando atrasa, quando você baixa uma meta atrasada, já começa a mudar de cor, né. E Aham. aí fica rosa, fica vermelho, e aí bate aquele desespero na pessoa, assim, você acaba criando um compromisso de estudo, né. Isso faz com que você Exatamente. não fique postergando, né. "Amanhã eu estudo mais um pouquinho, hoje não nem tanto, mas amanhã eu estudo, semana que vem eu vejo melhor". Você acaba claro que tem como você pegar, se você não tiver tempo, tem como você pegar, recalcular a rota, né, Exato. conversando com seu orientador. Aham. Mas você acaba criando aquele compromisso que antes você não tinha, né. Exatamente. E assim, até sobre isso, interessante que eu falei assim para vocês, né? Que eu comecei com a LS no final de 2020, mas eu consegui alcançar realmente um ritmo bom de estudo e consegui de fato estudar em alto nível a partir de junho, julho de 2021. E o fato é que entre o final de outubro até maio, junho de 2021, as minhas metas eram bem coloridas. Aham. Porque Você demorava para baixar, né, você atrasava. eu atrasava, ficava Aham, bem colorido aquelas metas lá. Aí depois, quando aham, eu comecei a fazer em dia, eu ficava agoniado para não voltar do jeito que era aquilo, né? Eu ficava agoniado aham. mesmo.
querendo ou não, dá um incentivo, né? Para manter em Dá dia. sim. Ainda mais assim, aflora um pouco a competitividade da gente, né? Aham. É, porque tem ainda aquela comparação com outros alunos da LS que estão fazendo a mesma preparação que você, né? Você consegue ter uma base Sim, ali nossa. para saber E como é que você está quando eu, indo. no início, quando eu ficava abaixo da média, eu ficava agoniado com aquilo. Quase que entrava em Aham. desespero. Aí eu buscava melhorar. Aí eu focava naquelas lá que eu ficava abaixo, né? É, Aí eu porque ficava. você consegue ver como é que estão seus concorrentes, né? Porque eles É, são seus concorrentes também, né? exato, exato. Aí a gente já passa a ter um parâmetro, né? Ter uma É. ideia se a gente tá bom ou não. Uhum. Você teve muita dificuldade para pegar as matérias da área fiscal sendo farmacêutico? Não, assim, não assim como regra geral, né? Mas claro que dentro de algumas matérias, de algumas disciplinas, a gente teve alguma dificuldade, né? Claro que quando a gente Uhum. começa a estudar, principalmente as matérias de direito, é estranho, não é muito, é algo, é algo indigesto mesmo, né? E no início eu estranhei muito contabilidade também. Contabilidade foi bem complicado, assim, até aprender aquela linguagem. Praticamente é uma linguagem, né, dentro daquele mundo ali de contabilidade. Não chegava a ser uma dificuldade, assim, de achar que aquilo era impossível de se aprender, mas é claro que teve uma adaptação no jeito de estudar e, e nos termos, na terminologia, tudo, né? A matéria que eu tive mais dificuldade, né, ao longo desses anos todos, aí sim, nessa eu posso falar que eu tive dificuldade, foi tecnologia de informação. Essa eu tinha Uhum. muita dificuldade. Estudei muito tecnologia de informação, assim, li vários PDF, fiz várias questões e ainda não me considero assim um nível muito alto, não. Ainda eu dou uma tropicada. Mas assim, eu Uhum. acho que dou uma tropicada, mas se for fazer a parte de usar aquela ferramenta da LS lá, né, da comparabilidade com os outros alunos, ainda estou ali na média com eles. O que que você acha que te ajudou ali para pegar melhor a matéria? TI, né? TI foi exercício. Muito exercício e Uhum. repetição de exercício. No início, falando exatamente sobre TI, né? No início Uhum. eu ficava preocupado, que eu terminava de ler um PDF e ainda não conseguia memorizar todas aquelas informações, né? Eu ficava muito preocupado e apegado, né, a aprender que lá, como eu aprendi as outras matérias. Quando eu percebi que isso não ia acontecer, aí a minha vida ficou mais fácil no TI, porque mais fácil assim, ficou menos difícil. Porque Uhum. aí eu desapeguei a querer decorar PDF, as informações do PDF. Percebi que o PDF ali, no caso particular de TI, era mais para você ter uma noção do assunto. O que de fato ia fazer você acertar a questão na hora da prova é fazer muito exercício, fazer muita questão mesmo. Então, assim, quando eu mudei esse meu paradigma em TI, as coisas ficam mais fáceis. Assim, eu estou falando TI porque foi a mais difícil, assim, de todas, né? Mas, Uhum. assim, se você for pensar direitinho e fazer uma análise mais profunda, não muda muito a situação para as outras disciplinas também, não. Você não vai terminar, por exemplo, um curso de Direito Constitucional inteirinho e a partir daquele momento vai lá para o TEC e vai começar a acertar 85, 90% das questões, não. Você vai conseguir fazer isso só depois de muitas questões, né? Resolução de questões assim, de Uhum. forma massiva. E acaba que aquilo que você estudou lá quando você fez a base, quando você estudou os PDF, o conteúdo de um determinado curso de direito constitucional, acaba que aquilo lá serviu muito mais, claro, para te dar uma estrutura, para te dar a base, mas muito mais para você ter uma noção, para você sistematizar o conhecimento da matéria, né? Para depois, quando você fazer uma questão do TEC, por exemplo, uma questão de concurso,
você saber que aquela determinada questão encaixa em tal parte da matéria, o que, que tem correlacionado com aquilo, mas serve para isso. Mas o que, assim, o que de fato, para resumir, o que de fato mesmo me fez melhorar o meu percentual de acerto, e que de fato eu acho isso é uma regra que serve para qualquer concurseiro, é resolver a questão de forma massiva mesmo. Uhum. Você é uma pessoa ansiosa? Olha, sou ansioso. E como é que era a ansiedade nos estudos? Te atrapalhava muito? Durante o estudo, até que não. Durante o estudo, até que não, mas me atrapalhou em algumas provas que eu fiz nessa caminhada. Então, a ansiedade te atrapalhava mais no dia da prova, né? No dia da prova, me atrapalhou sim. Durante o tempo de estudo, até que eu tinha percepção que no início, principalmente quando eu já estava com o LS, eu tinha aquela percepção que era trabalho de formiguinha, que as coisas iam ser construídas de forma lenta, mas assim, com a, você mantendo aquele ritmo de estudo assim de forma constante, as coisas Uhum. iriam se desenvolvendo, você ia melhorando. Mas assim, eu sofri um pouquinho mais de ansiedade em dia de prova. Em dia de prova. Aí eu tive algumas questões aí, algumas provas aí que essa questão me atrapalhou um pouco. Mas o que que pegava na prova para você? Era tempo? O que Hum, que era? Pegou tempo já. Assim, a Aham. minha primeira prova que eu fiz com a LS, e assim, eu acho assim que eu cheguei na prova competitiva, foi o ISSBH. Final de, o edital foi no final de 2021 e a prova Uhum. foi em março de 2022. Final de fevereiro, foi março de 2022. E eu estudei bastante nessa época e assim, e cumpri as metas tudo direitinho. Eu cheguei bem, num bom nível nessa prova. Bom nível. Eu achei que eu poderia conseguir, inclusive, né? Achei não, ainda acho que eu poderia conseguir. Só que eu me planejei mal estrategicamente para resolver a prova. Era uma prova que tinha 30 questões da área de exata, que era o meu ponto forte, né? E até por isso que Uhum. eu achei que era uma prova que eu poderia me dar bem. Era 30 questões de exata com peso 2 ainda, né? Com peso maior na prova. Então, valia muito ponto. Quando eu fui resolver a prova, eu pensei que o tempo daria perfeitamente, aí eu deixei as questões de exata por último. Quando eu comecei a fazer as questões de exata, já estava faltando menos de uma hora para acabar a prova. E ainda Caramba. comecei por matemática financeira, que as questões demoravam muito, eu nem para ir para as outras questões, fiquei preso lá em questão por questão, né? Aí o fato é que eu tive que chutar mais de 15 questões dessas 30, e olha que eu tinha que acertar no mínimo 15. Pra, era, era ponto, era exigência classificatória, você tinha que acertar pelo menos metade, né? Uhum. Tinha um mínimo, né? Aí, tinha um mínimo. Aí Uhum. eu ainda tive que chutar mais de 15 questões, ainda dei sorte ainda de ficar lá com as 15 questões certa, né? As que eu tinha feito, eu tinha acertado todas. Eu acho que eu fiz umas 12, 13. Eu tinha acertado elas Uhum. todas, mas aí o tempo da prova acabou, eu tive que fazer esse chute e acabei sendo eliminado, né? Eliminado não, até que eu fiquei classificado, só que eu não fiquei com nota suficiente para esse corrigimento discursiva, que era Aham. 140, era 140 primeiro, aí eu fiquei na posição 311, alguma coisa assim, e justamente essa diferença de ponto aí me colocaria, se eu tivesse concluído as 30 de exata na época, Uhum. eu teria mais 30 pontos e eu ficaria entre os 70 primeiro da objetivo. Então, aí isso foi um baque bem grande para mim, porque eu vi que eu poderia, sabe? Eu vi que eu tinha capacidade. Aí, por falta de ansiedade também na hora da prova, e por falta de uma estratégia melhor de resolução da prova, acabei ficando de fora. Uhum. A ansiedade também me pegou muito na discursiva de Minas Gerais. Aí eu fiz essa prova de Minas Gerais também. Na objetivo foi até
não fui tão bem no dia que eu esperava, mas ainda estava ali bem próximo ao ponto de corte, né, das vagas. Aí eu estudei bastante na época discursiva, estudei muito mesmo, muito, mas muito mesmo. Aí eu fui fazer a prova e eu tava com as respostas tudo certinha lá nos meus rascunhos, de duas questões lá. Só que na hora que eu fui colocar no cartão resposta, me bateu uma insegurança tão grande, uma crise de ansiedade, comecei a pensar assim, quanto valia cada questão daquela, e se eu errasse, eu estaria de fora, né? Acabei que nessa crise de ansiedade, crise de insegurança, eu acabei mudando as respostas também na hora de colocar no cartão resposta às questões, né? E assim, se pegar meus rascunhos ali, vai ver as respostas certas lá. Aí eu perdi também pontuação lá e aí eu caí muito. Eu poderia estar entre as vagas e caí bastante também na classificação. Perdi muito, muito ponto com essa insegurança, né? Aí depois disso em diante, eu acho que eu já fiquei mais seguro para fazer prova, né? As outras em seguida. Mas nessas duas foi assim, foi erro de execução de prova, crise de insegurança na hora de fazer e uma crise de ansiedade também. Aham. E vem cá, você gostava de revisar em véspera de prova? Ou você não via nada de matéria? Não, eu via tudo, era o dia que eu mais estudava. Ah, Não, não dou conta não. Nem eu já vi muitos falando aí que na 2, 3 dias antes da prova, ou então pelo menos na véspera da prova, fica lá tranquilo, de boa, escutando é, música ou fazendo alguma coisa assim, não. Eu, enquanto tem energia, eu tô lá estudando. E geralmente eu durmo tarde ainda. você não consegue dormir cedo. Vai Não, até tarde estudando. porque perde sono, eu acordo de madrugada ainda, acordo. Todas as provas minhas foi assim, eu acordei o mais cedo possível, 5, 6 horas da manhã, e fui estudar até 11, meia-noite. E naquele ritmo meio Caramba! frenético mesmo. Porque, assim, Aham. eu acho que é um pouco também dessas crises de insegurança que dava, né? E ansiedade também, a gente ficava tentando revisar o máximo possível que eu desse conta naquela véspera lá, né? Uhum. Eu não, nesse ponto, apesar de entender a racionalidade dos que fazem isso para descansar, relaxar, apesar de entender isso, mas nesse ponto eu não abro mão, não. Se eu for fazer outra prova em breve, eu vou fazer do mesmo jeito. Eu vou. Eu já consegui até questões com isso, então. E eu acho que, assim, sei lá, daria um peso de consciência muito grande se eu ficasse um dia, 2 dias antes da prova sem estudar. Aham. Cada um sabe do seu jeito, né? Aham. Tem gente que E realmente assim, que fica, por isso que eu pergunto, porque tem gente que não aham. estuda de véspera, não quer nem ver Não, nada, tem medo foi, de pegar alguma coisa e descobrir que não sabe aquilo, aham. e aí bate o desespero. Não, eu já sou o contrário. Eu, quando estou no pós-edital, por exemplo, desde o início, eu vou reservando algumas matérias, que é alguns temas das matérias, que eu quero estudar na última semana, né? Uhum. Eu, durante o pós-edital, todo vou fazendo isso, né? Seja alguma coisa mais decoreba, seja alguma coisa assim que eu não tenha tido ainda uma memorização de longo prazo bem estabelecida, né? Aí eu vou anotando, assim, esses assuntos aqui, eu vou ver na última semana. E de fato é assim, chega na última semana, eu começo a ver esses assuntos, e geralmente, nesse momento, eu vou ainda marcando os assuntos que eu vou ver no sábado, na véspera da prova. Aí eu faço isso. Aí eu Uhum. vou, principalmente os pontos decoreba, ou então alguma disciplina que tem um peso maior na prova, ou então alguma disciplina mais recente que eu aprendi há pouco tempo e ainda não tenho essa memória de longo prazo bem estabelecida. Então, assim, esses pontos todos eu vou deixando para Para a véspera véspera. da prova. E assim faço. Uhum.
Como é que estava a sua confiança para essa prova da Secretaria da Fazenda do Acre? Olha, essa prova, ela foi um desafio muito grande para mim, porque ao contrário das provas anteriores que eu tinha feito, da prova do ISS-BH, do CEF Minas Gerais, do Cefaz Mato Grosso e até do ISS Rio de Janeiro, ao contrário dela, eu não tinha tempo para estudar. Foi uma época que a drogaria estava tendo seus desafios, eu tive que concentrar um pouquinho mais para ela, e além disso, eu tive, assim, duas funcionárias na época que trabalhavam com a gente, que engravidou, outra que saiu, voltou para o estado dela, e mais um quarto também precisou sair, que ia montar uma empresa para ele. Quando eu vi, ficou praticamente só eu e a esposa com a drogaria. Praticamente não, ficamos só nós dois. Uhum. E nesse período, começou mais ou menos em novembro, outubro, novembro de. Começou em outubro de 2023. Eu passei a fazer uma carga horária no serviço de 7 da manhã até as 8 da noite, todo dia. Uhum. Aí saiu o edital em dezembro, né, no final de dezembro. Eu estava no meio dessa situação. O meu, a minha reação inicial era não fazer a prova, porque eu achava que eu não ia conseguir. Eu já tinha passado alguns problemas nas outras provas com muito tempo para estudar. Aí eu pensei assim, nessa que eu não vou ter tempo para estudar, não vou ter chance. Não vou ter chance. Aí a esposa brigou comigo e insistiu e me convenceu a fazer a prova, né? O Thiago também. O Thiago também, várias vezes eu toquei nesse assunto com ele. Ele falou, não, você tem que fazer sim. Isso é uma boa oportunidade, tudo. Me orientou quanto a isso, né? Aí, aí eu comecei a estudar na drogaria, alguns intervalos que eu conseguia, que a esposa Uhum. me ajudava a ter esse tempo para estudar, né? E de noite também. Mas só que não era do mesmo jeito mais. Não era aquele estudo de qualidade que eu fazia anteriormente. Que eu entrava para dentro do quarto e ficava ali estudando e apesar de ter algumas preocupações, você não era interrompido assim de forma constante durante uma determinada tarefa que você estava fazendo lá, por exemplo, LS, né? Uhum. Então, assim, quanto ao nível de concentração, quanto ao tempo para estudar, eu perdi muito em qualidade de estudo e quantidade também, né? Aí, assim, por vários momentos, eu pensava assim que só pensando nesses fatores, só analisando e olhando para esses fatores, eu pensava assim que eu não ia ter condição de disputar de fato uma vaga, de competir de fato uma vaga. Então, eu estava bem seguro. Mas só que aí eu olhava para outro fator. Eu estava com uma margem de acerto bem boa nas tarefas da LS, né? Eu estava acertando Uhum. bastante e até então eu tinha praticamente especializado na FGV e agora era Sebrasp, e eu achei assim, a Sebrasp um nível assim, mais acessível do que a FGV na época. Não que é mais, não é que é fácil, não, mas comparando com a FGV, o nível de dificuldade eu achei um pouquinho menor, né? E eu Uhum. fui percebendo que todo aquele estudo que eu fiz anteriormente, tudo aquilo que eu comecei lá no passado, estava me favorecendo agora. Eu acho assim, eu já tinha, eu não tinha parado para analisar isso, mas no pós-edital do Acre, eu consegui analisar isso, perceber claramente que minha base estava boa, minha base estava bem estabelecida. Alguns conhecimentos de longo prazo estavam muito bem estabelecidos. Então, a parte por esses fatores, né? Eu comecei a falar, às vezes, mesmo não tendo essa quantidade de estudo suficiente, nem essa qualidade de estudo suficiente, às vezes eu posso conseguir, por causa dessa base bem estruturada, né? Aí Uhum. fui estudando desse jeito, né? A prova, a princípio, ia ser em março, depois eles adiaram por causa dos problemas manuais. E assim, apesar de ser um problema, uma tragédia, que foram as enchentes lá no ar, para mim
foi favorável para o meu estudo, né? Deu mais tempo Uhum. para eu dominar a legislação específica do Acre e ter uma noção um pouquinho maior da história e geografia do Acre, né? Uhum. Aí eu fui nesse ritmo ainda até junho, eu consegui fazer a prova. No dia eu cheguei com, até de certa forma, confiante, né? Porque eu já tinha percebido que a minha base era boa. Cheguei confiante. Mas não era Uhum. aquela confiança, vou estar nas vagas. Eu pensava assim, às vezes eu vou disputar ali algum cadastro reserva ali bem próximo das vagas, né? Pensava isso, né? Aí deu certo de ficar Uhum. entre as vagas mesmo. E vem cá, e como é que foi ele descobrir que você conseguiu aprovação nesse concurso? Me conta. Ah, isso aí foi esse momento. Esse pequeno momento se chama felicidade. Esse foi um dos momentos mais felizes que eu tive na minha vida, assim. E às vezes acho que foi até o mais feliz. É, a gente tá aqui na Querência, né? A gente foi lá para Goiás nesse dia, né? Na divisa com Mato Uhum. Grosso lá. Só que nós ia parar um pouquinho na cidade que faz a divisa com Mato Grosso, né? Aí a gente saiu cedinho na sexta-feira, saiu cedinho para ir para lá, e o resultado saiu 10 horas da manhã, e a gente tava no carro ainda. Eu cheguei e sem sinal. Aí quando eu cheguei lá em Barra do Garças, que deu sinal de internet, eu já tinha passado o celular para a esposa para ela acompanhar para mim. Aí quando Uhum. eu cheguei lá já tinha um resultado, já tinha saído o resultado. Aí tinha uns amigos nossos que estavam olhando também, e aí já mandou mensagem, falou que nós tinha sido aprovado e tal. Aí nós parou o carro lá na beirada da estrada. Assim que chegou na cidade, assim, aí nós parou o carro assim, na beirada da estrada, saiu do carro, saiu pulando, saiu gritando. Ei, mas foi bom. Aí tinha um povo lá perto, não entendendo nada do que estava acontecendo com a gente. Sei que assim, foi muito bom. Nossa, que momento assim, a gente passa um filme na cabeça da gente, né? De tudo que a gente viveu e todas as batalhas, todas as decepções que a gente teve até então, todo o sofrimento, todas as renúncias que a gente teve que fazer até ali, né? Aí, Uhum. aí foi muito, muito bom mesmo. Ver tudo aquilo e ver que valeu a pena e que, enfim, a gente tinha cumprido o plano. tinha, tinha realizado, tinha conquistado, né? Foi muito bom mesmo. É um sentimento que a gente torce para que todo concurseiro passe, né? Ele Eu, eu, merece eu, eu passar, né? assim, eu já tinha ouvido falar muito que era bom, né? Mas não sabia que era tanto. Uhum. Então, assim, pode ter Aham. certeza que todo mundo que tiver nessa estrada empenhada, eu também estou torcendo para eles passar por isso em breve, porque Agora, vale a pena, é eu muito acho, bom. eu achei muito interessante que você, na hora que você estava falando da aprovação, você falou que a gente tinha sido aprovado, né? E você inclui sua esposa nessa Ah, aprovação. O assim, ela quanto fez. ela foi, o quanto ela foi importante na sua preparação? Ah, até gagueja agora, mas ela foi essencial. Sem ela, eu não tinha conseguido, não. Uhum. Ela foi. Tanto, Nossa, tanto é assim, que você inclui ela nessa aprovação, né? Vocês foram não, aprovados, que ela faz sim, parte, né? ela faz parte, sim. Aí, assim, durante o período que eu estava estudando, nesse momento, nesses momentos todos, assim, eu vi o quanto que era difícil para mim estudar, mas assim, ao mesmo tempo eu olhava para ela e via, gente, mas ficar casada com um cara desse assim, que só sabe estudar quando tem algum tempo livre, deve ser ruim demais, deve ser Aham. horrível. Eu ficava pensando mas só que a gente via nela que ela tava jogando junto com a gente, vestida a camisa assim, em hora nenhuma a gente percebia que ela estava que ela queria que a gente mudasse de rumo, não. A gente via que ela queria que a gente conquistasse isso, né? Então, assim, foi. Sem ela, eu não tinha conseguido. Eu tinha já parado muito tempo lá atrás. Ela foi meu combustível, foi meu stay, foi a razão para eu continuar estudando, e não só para começar a continuar estudando, mas a razão
que me levou a estudar, inclusive, né? Foi por ela. Foi para dar uma vida com mais qualidade, com mais estabilidade para ela, com menos insegurança. Então Que bom, que bom. E que bom que deu tudo certo, né? No final, pois agora é só é, alegria. pois é, justamente. Foi muito bom mesmo. Jonathan, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo aqui, mas antes eu queria que você pudesse deixar conselhos, né, para os concurseiros aí que estão nessa luta, querendo conquistar uma vaga também. O que que você poderia deixar de conselho? Olha, eu acho assim, ó, eu acho que o principal conselho, porque assim, eu passei por isso, né? Eu tive momentos durante o meu período de estudo que eu me questionei. Eu acho que muitos passam por isso também. Se me questionei se realmente eu era capaz de conseguir, de ser aprovado, de competir. Várias decepções em provas pelas quais eu passei, o primeiro sentimento que me veio foi esse, assim, de pensar assim, não, mas você está insistindo em uma coisa que você não vai conseguir. Não vai conseguir, porque você não é capaz, você não tem capacidade suficiente para isso. Então, assim, e até durante o estudo em si, não só com as decepções, uma hora ou outra vem esse sentimento de insegurança, né? Então, assim, o que eu gostaria de dar de conselho nesse momento, para quem está assistindo, escutando a gente, é justamente isso, que, assim, ter essas inseguranças são normais, faz parte do ser humano mesmo, esses vários questionamentos, mas que não desista, que continua firme e forte, fazendo o que for necessário, cumprindo o que deve ser cumprido, tendo a disciplina necessária, que vai dar certo, vai funcionar como uma regra matemática. Você cumprindo todas essas questões aí, tanto a disciplina, quanto fazer aquilo que é necessário, quanto persistir, não se deixar cair por essas inseguranças que surgem ao longo da caminhada. Continue, vai dar certo e quando der certo vai valer muito a pena. Jonas, eu quero te agradecer a entrevista, por ter aceitado conversar com a gente, falado um pouquinho da sua história. Foi muito bom conhecer a sua história, muito inspiradora. Obrigado. Eu queria, eu queria também te dar os parabéns pela aprovação, dar os parabéns a Obrigado. você e sua esposa, né? Porque foram vocês dois, um estudando e o outro Exatamente. apoiando, segurando a barra. Uhum. Exatamente. Parabéns para vocês dois pela união, pela força, pela dedicação, por não ter desistido e ido até o final. Isso é o que vale a Obrigadão. pena agora, essa recompensa tão maravilhosa. Então, parabéns, viu? Obrigado, de coração. Obrigado, Elias. Obrigado ao Leandro. Obrigado ao Thiago. E por todo o apoio que nos deram nessa caminhada. E vamos estar juntos para mais objetivos aí para frente. Pessoal, nossa entrevista está terminando aqui. Essa história inspiradora, espero que tenham gostado. Foi muito legal conhecer a história do Jonatas. Então, assim, ficamos por aqui e até a próxima entrevista. Tchau, tchau.